Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Linguagem de Programação 1. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender a fazer estruturas condicionais utilizando os comandos switch case e vamos aprender a trabalhar com estruturas de repetição, utilizando estruturas com comandos while, do while e for. Muito bem, vamos dar início. Vou criar um novo arquivo. Vamos fazer a importação das nossas bibliotecas. A biblioteca de entrada e saída. A biblioteca para nós podermos acentuar os nossos caracteres. Vamos colocar também o using namespace std para importar nossos comandos de entrada e saída. Vamos aqui setar o nosso idioma. Pessoal, basicamente, vamos salvar aqui o arquivo, antes de mais nada. Vou colocar aqui na área de trabalho, vou chamar de aula 2. E, pessoal, vocês podem notar o seguinte, toda vez que vocês forem fazer um trabalho, uma lista de exercício ou iniciar um programa C++, provavelmente essa estrutura aqui, vocês vão poder aproveitar dos programas anteriores que vocês fizeram, tá? Basicamente, os comandos mínimos aqui para a gente iniciar o desenvolvimento dos nossos programas. Pois bem, vamos agora então aprender a como tratar estruturas de condição, né, utilizando switch case. Na aula passada nós aprendemos a utilizar if, else, if e o else, né? If, else e else. E agora nós vamos aprender a fazer a mesma coisa, né, no mesmo sentido, utilizando switch case. Então, vamos fazer um exemplo em que a pessoa vai digitar o número do mês e será impresso o nome desse mês por extenso. Por exemplo, se a pessoa digitar o número 2, vai ser impresso fevereiro. Se a pessoa imprimir o número 6, vai ser impresso junho, e assim por diante. E em vez de usar if e if else, como nós fizemos na aula anterior, vamos utilizar switch case. Pois bem, então vamos primeiramente criar uma variável para a gente armazenar o dia que vai ser fornecido pelo usuário. Esse dia, nós não necessariamente a pessoa precisa dar valor inicial para uma variável, não. Como a gente vai ler esse valor logo em seguida, então eu vou deixar aqui sem valor. Vou colocar aqui a mensagem. Digite o número do mês. E vou fazer a leitura do mês propriamente dito dentro da variável dia. Muito bem, agora que eu já li o valor do número digitado pelo usuário, que vai ser referente ao mês que eu vou imprimir, eu vou começar a criar uma estrutura switch case. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui switch, a variável que eu vou fazer a comparação, que é a variável dia, e agora eu vou falar o seguinte, case. Então case o quê? Case o valor de dia seja alguma coisa, eu faço alguma coisa. Então, por exemplo, case dia for igual a 1, 2 pontos. O que eu vou fazer? Cout janeiro, que é o mês 1. Break. É muito importante colocar esse comando break. Antes da gente iniciar outro case, que é outra possibilidade de valor que é outra possibilidade de valor para a variável dia, a gente tem que dar esse break. Então vou colocar o segundo case aqui, que é o valor 2. E eu vou começar a aproveitar o código aqui, viu, pessoal? Fica mais fácil aqui, ó. Eu vou aproveitar o código. Fazer o case 3. Vou mudar aqui para fevereiro. Agora eu vou fazer a opção do mês 3. E assim por diante, tá? Eu já vou colar aqui 12 vezes e depois eu venho alterando. Então eu já tenho lá case 1, case 2, case 3. Vou fazer aqui, ó. Vou colar o case 3 todinho até o 12. Então vai ser o 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Então, eu vou agora aqui alterando o valor dos números. Case 4, Case 5, Case 6, Case 7, Case 8, Case 9 e Case 10. O mês vai ter 11, né? Então, Case... aliás, vai ter 12, Case 11 e, por fim, Case 12. Então, 12 refere-se ao mês de dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho e junho, né? Mês 6 é junho. Junho, maio, abril, março e finalizamos. Então, muito bem. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Se a pessoa digitou 1, vai para o case 1. Se a pessoa digitou 2, vai para o case 2. Se a pessoa digitou 3, vai para o case 3. Então, o switch ele lê o valor da variável e ele manda a execução do código para o case que tem o valor aqui digitado. Mas o que acontece caso o valor digitado seja diferente de 1, não estiver entre 1 e 12, né, que são os valores possíveis? Então, acontece que você tem que adicionar uma palavrinha aqui para esses casos, que é o default. O default é a opção que é chamada caso a variável que eu estou testando não se encaixe nos valores que estão presentes nos cases. Então, se ficar um valor menor do que 1 ou maior do que 12, ele vai cair aqui dentro do default. E no default eu vou falar que não existe, né, um mês equivalente a este número, né? Não existe um mês referente ao número digitado. Pois bem, então o default equivale ao else, né? É como se nós fizéssemos aqui. Então isso aqui equivale a fazer o if, else if, else if. Então equivale a eu fazer if dia igual a 1, faça isso. Não precisa do break quando a gente faz a estrutura com if e else. Else if dia igual a 2, faça isso. Else if dia igual a 3, faça isso. Else if dia igual a 4, faça isso. No else if, lembrando, você não precisa do break. Mas, para switch case, você tem que colocar o break logo após as opções. Se você não colocar o break, e por exemplo, cair na opção 1, ele vai entrar na opção 1 e depois vai entrar na próxima opção também. Então, o break evita que quando você saia de um case, caia automaticamente no próximo, tá? É isso que o break faz. Então, finalizamos aqui. Vamos testar nosso programa. Deixa eu trazer aqui o terminal. Vou digitar aqui 5, maio. Vou fazer de novo. Vou colocar aqui 11, novembro. Vamos colocar agora um mês que esteja fora desse intervalo. Vamos inventar o mês aqui, 13. 13 não existe um mês referente ao número digitado. Então, funcionando perfeitamente. Muito bem, pessoal. Agora, vamos dar início às estruturas de repetição. Existem 3 tipos, né? While, do while e for. Vamos fazer um teste bem simples, que é imprimir automaticamente todos os números existentes entre 1 e 10. Então, vou exibir a mensagem aqui para o usuário, imprimindo de 1 a 10 utilizando o while. E vamos fazer agora essa impressão. Então, para a gente fazer uso de estrutura de repetição, nós precisamos usar um contador.
esse contador ele é sempre testado para verificar que essa repetição vai continuar acontecendo ou não. Então, como a gente vai começar imprimindo do número 1, o nosso número de contagem vai começar com o número 1. Então, vai ser int, vou chamar de i, começando em 1. Então, while i for menor igual, até onde que eu quero exibir? Eu quero exibir de 1 até 10. Então, eu vou pôr menor ou igual a 10. E agora eu vou mandar imprimir todos esses valores que estiverem nesse intervalo. Antes de mandar imprimir aqui, pessoal, eu vou imprimir uma quebra de linha aqui com NGL, para não ficar tudo grudado os textos que eu imprimi aqui acima nesse exemplo. Ótimo. Agora o que eu faço aqui? Eu vou também usar o meu Cout para imprimir os números. E eu vou colocar aqui Cout e o valor que eu quero imprimir que está dentro de i. Então, no primeiro laço, na primeira vez que ele executar esse laço, ele vai imprimir 1. Para que no segundo laço ele imprima 2, eu tenho que incrementar o valor de i. Eu tenho que fazer com que i receba i mais 1. Então, o valor no primeiro loop é 1. Quando ele voltar aqui para o meu while, ele vai testar. O i agora, que era 1, ele foi incrementado em 1. Então, ele é 2. 2 é menor do que 10? Entra no while. Imprime 2. Vem aqui e incrementa. 2 recebe 2 mais 1. Ou seja, o i passa a ser 3. 3 é menor do que 10? É verdade. Então, ele entra no while. Imprime 3. O 3 passa a ser 4. 4 é menor do que 10? Imprime 4. Passa a ser 5. 5 é menor do que 10? Entra no while, imprime 5, passa a ser 6. Isso vai fazendo até chegar em 10. I igual a 10? Entra no while, imprime 10, incrementa o i. Agora o i é 11. Volta aqui para cima. 11. 11 é menor do que 10? Não. Sai do while, pula direto aqui para fora. Então é assim que funciona a estrutura de repetição. Muito bem. Então eu vou aproveitar isso aqui e vou colocar aqui para dar uns espaços embaixo. Estou testando, tá, pessoal? Como tem aquele código anterior, vou manter ele aqui. Mas está aqui, ó, imprimindo de 1 a 10 utilizando o while. Ah lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está tudo emendado. Vamos colocar um espaço entre cada número para ficar mais fácil de enxergar. Isso basta a gente imprimir um caractere de espaço aqui, ó. Perceba que aqui dentro, entre abre e fecha aspas, eu coloquei um espaço. Então eu vou imprimir o número, depois imprimo um espaço. Imprimo o número, imprimo um espaço. Então sempre que eu imprimir o número, eu imprimo um espaço na frente dele, para que não fique grudado ali na hora da gente exibir esses números. Olha lá, número, espaço, número, espaço, número, espaço. Então, muito bem. Agora vamos aprender a fazer a mesma coisa utilizando o do while, tá? A mesma coisa, eu vou aproveitar esse código todinho aqui e vou adaptar porque é mais fácil, tá? Agora eu vou imprimir de 1 a 10 utilizando do while. Bom, eu já tenho essa variável i criada aqui em cima. Se eu já tenho ela criada, eu não preciso criar ela de novo. Só basta atribuir o valor 1 para ela, porque ela finalizou aqui nosso while com 11, né? Então eu vou voltar o valor dela para 1. Voltando o valor dela para 1, eu vou substituir isso aqui por do e vou colocar o while aqui no final. É bem parecido. Só que o do while, ele testa a condição de parada, que é o que está aqui, ó, dentro do parênteses, isso aqui é chamado de condição de parada. Ele testa a condição de parada aqui, o while no início, e o do while testa a condição de parada no final. É só a ordem de testagem que importa. Então, por exemplo, se a condição de parada não for satisfeita aqui no início, vamos supor que ele começasse com 11, esse while não seria executado. Ele já pularia aqui para fora. Mas, no do while, o teste está no final. Então, mesmo que aqui seja 11, ele vai executar pelo menos uma vez o que está aqui dentro. Porque a condição de testagem, a condição que vai fazer com que você saia do while, está aqui no final. Mas eu quero que ele imprima todos. Então, eu vou começar aqui com 1 mesmo. Então, ele vai imprimir o número 1, imprimir espaço, incrementar, vai virar 2. Ele vai fazer o teste. 2 é menor do que 10? É verdade. Se é verdade, eu volto no início. Imprimo 2, incremento, vira 3, testa. 3 é menor do que 10? Volto no início. Imprime 3, incremento, vira 4. 4 é menor do que 10? Volta no início.
imprime o 4 e assim por diante até chegar em 10. Quando ele chega em 10, 10 é menor ou igual a 10? É verdade. Imprime, volta no início, imprime o 10, imprime o espaço, incrementa. Agora é 11. 11 é menor do que 10? Não. Agora não volta, como não é verdade, mais 11 não é menor do que 10, ele não volta no início, ele sai do while. Com uma condição que não é satisfeita, ele sai desse bloco de repetição e vem aqui para baixo. E agora só imprime 2 espaços. Então vamos testar e verificar se está funcionando. Lá, percebo agora utilizando o do while. Né? Então funcionou perfeitamente da mesma maneira, o mesmo resultado de duas maneiras diferentes. E por fim, agora vamos aprender como a gente faz, né, a estrutura de repetição, agora utilizando uma estrutura for. Eu vou aproveitar aqui o código também. Eu não vou precisar mais de mexer na variável i aqui dessa forma, tá? Eu vou utilizar agora uma estrutura for. Estrutura for eu posso tirar esse while do final e tiro o meu do. E a estrutura for tem uma vantagem que ela não precisa do incremento, tá? Ela não precisa do incremento. Então eu posso fazer aqui, ó, for. Eu posso utilizar a variável i dentro do for ou eu posso utilizar uma outra qualquer. E eu não preciso declarar essa outra variável fora do for. Então, para motivos didáticos aqui, eu vou mostrar para vocês que eu posso criar uma variável dentro do abre parênteses após o for. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável nova, do tipo inteiro, que eu vou utilizar como contador, que vai ser j. Int j. Perceba que eu não criei esse j em momento nenhum aqui no código. Tá? Eu tinha o i criado aqui, mas o j não. Eu vou criar esse j aqui dentro. Dentro do abre e fecha parênteses do meu for. Deixa eu trocar o nome aqui para for, para ficar fácil de vocês entenderem. E o objetivo é o mesmo, imprimir de 1 a 10. Então, o meu j, que agora vai substituir o que o i fazia, né? Substituir aqui por j, ele vai começar com o valor 1, que eu quero imprimir de 1 a 10. Eu vou fazer isso enquanto o j for menor ou igual a 10, e eu incremento o j aqui dentro do próprio parênteses. Então perceba que o for é a forma mais curta de fazer, que a gente tinha feito logo anteriormente, né? Feito anteriormente aqui. Eu consigo declarar a variável que eu vou utilizar como condição de parada. Eu inicio a minha variável de condição de parada, eu testo a minha variável de condição de parada e eu incremento a minha variável de condição de parada. Tudo numa mesma linha. Então o for eu faço tudo de uma vez. Então é a mesma coisa. Eu venho aqui, meu j começou com 1. 1 é menor do que 10? É. Entra no for, incrementa. Tá? Então imprime 1, incrementa. Volta. Agora ele é 2. 2 é menor do que 10? Menor ou igual a 10? É. Imprime 2, incrementa. Esse incremento é feito no final, tá? Não é feito antes de executar o que está aqui dentro, não. Ele faz esse incremento ao final. Ele testa no início e incrementa no final, tá? E assim até chegar em 10. Então, quando ele chegar em 10, ele vai perguntar: é menor ou igual a 10? É. Imprime 10, volta aqui em cima. Agora ele é 11, porque incrementa no final. E 11 menor ou igual a 10? Não, não é. Sai do meu for. Então, vamos testar. Vou colocar qualquer número aqui. Está lá da mesma forma que as anteriores. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer uma coisa mais interessante. Vamos combinar uma estrutura de repetição e uma estrutura de condição para fazer uma determinada tarefa. Qual tarefa exemplo que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou imprimir todos os números pares que existe, né, entre 1 e 10. E eu vou contar a quantidade de ímpares que existe entre 1 e 10. Então, eu vou fazer a contagem de ímpares e vou fazer a impressão dos pares. Eu vou contar os ímpares, imprimir no final a quantidade de ímpares e vou também já imprimir todos os pares. Então, são duas tarefas, tá? Qual que é o objetivo disso? É só demonstrar para vocês como a gente combina, né, estruturas de repetição e condição para a gente criar os nossos programas, né, que é o objetivo aqui de vocês. Criar os próprios programas de vocês. Então eu vou aproveitar essa estrutura aqui, vou deixar ela ali como exemplo, e vou colocar um títulozinho aqui mais bacana, que vai ser trabalhando com
estruturas de repetição e condição. Eu vou aproveitar essa estrutura de repetição aqui. Eu posso até mudar aqui, né? Em vez de ser 1 a 10, vamos pôr 15 agora para tornar mais interessante, né? Vamos imprimir, então. Então, o objetivo aqui agora vai ser o seguinte. Eu só vou executar esse comando que imprime quando eu detectar que J for um número par. Ou seja, eu só quero imprimir os números pares. Só isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma estrutura de condição. A condição para eu imprimir J é se J for par. Então, vou fazer esse teste. Se o resto da divisão de J por 2 for igual a 0, então, o resto da divisão, quando eu uso J por cento 2, eu estou pegando o resto da divisão de J por 2. Se o resto da divisão de J por 2 for igual a 0, perceba que aqui é igual, não é um igual só, então quer dizer que J é par. Se J é par, eu jogo a impressão dentro do bloco do if. Dentro do bloco if. Perfeito. Então agora, em vez de imprimir todos os números entre 1 e 15, nesse caso aqui, eu vou imprimir apenas os números entre 1 e 15 em que forem pares, né? Em que o resto da divisão dele por 2 dê 0. Né? Isso significa que ele é par. Muito bem, vamos testar. Um pouquinho, qualquer coisa. Ah lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, imprimi apenas os números pares. E agora eu quero fazer a contagem de números ímpares. Para eu fazer a contagem, eu preciso criar uma variável para fazer essa contagem. E como eu estou usando uma estrutura de repetição, e essa variável vai ser incrementada dentro da estrutura de repetição, mas essa variável ela não pode ser reiniciada dentro da estrutura de repetição, porque se eu criar essa variável aqui dentro, por exemplo, toda vez que o loop for executado, ela vai ser reescrita aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar ela fora. Eu vou criar um contador que vai contar o número de ímpares. Então, eu vou chamar aqui de int ímpares. Esse int ímpares ele vai começar com o valor 0. Por enquanto, existe 0 números ímpares. Agora, eu vou tentar detectar esses números ímpares. Eu já tenho um if aqui ó, que verifica se é par. Se ele é par, quer dizer que ele não é ímpar. Se ele é ímpar, ele não é par. Então, eu posso jogar um else aqui, né? If par, else, quer dizer que se não é par, ele é ímpar. E eu faço a contagem dentro do else. Então, eu faço ímpares, recebe ímpares mais 1. Ímpares recebe ímpares mais 1, pessoal, é a mesma coisa que ímpares. Olha aqui um atalho interessante para fazer isso. Opa, mais. Ímpares mais é a mesma coisa que ímpares recebe ímpares mais 1. Da mesma forma, eu poderia ter feito i mais para substituir isso aqui. Tá? I mais é a mesma coisa que i recebe i mais 1. Então, ímpares mais é a mesma coisa que ímpares recebe ímpares mais 1. Então, aqui eu estou fazendo a contagem de números ímpares. Ele só vai contar a quantidade de ímpares quando cair dentro do else, ou seja, quando ele não for par. Tá? Muito bem. Então agora eu vou imprimir aqui ao final, né, fora do meu estrutura de repetição, porque só fora da minha estrutura de repetição é que terminou a contagem. A contagem é feita aqui dentro do meu for. Quando acaba a contagem, eu vou fazer a impressão. Então eu vou imprimir aqui, ó. Alt. Quantidade de números ímpares. Ímpares. Vamos fazer o teste aqui. Olha lá. Quantidade de números ímpares, 8. São 8 números ímpares. Ó, 1, 3... na verdade é a mesma quantidade de par, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 1 e 15. Não, ímpares tem um a mais, né? Porque começa em 1 e termina em 15. Então, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Exatamente, 8 números ímpares. Perfeito. Então, agora, só para ficar mais bonitinho, eu vou colocar essa mensagem embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo, ao invés de deixar aqui na frente. Então, como que eu faço isso? Antes de imprimir aqui, ó, eu tenho várias maneiras. Eu posso fazer isso aqui, né? Ó, colocar um cout aqui antes, end L, posso fazer isso aqui.
Posso fazer um endl na mesma linha. Posso colocar aqui, ó, endl. Ou uma terceira maneira de fazer isso é colocar um contrabarra N aqui, ó. Também dá certo. Tá? São essas várias maneiras de fazer essa quebra de linha nesse local. Vamos ver aqui como é que fica, só para a gente testar. Ah lá, funcionou. Tá? São várias maneiras de a gente pôr quebra de linha aqui utilizando o prompt comando. Tá? Muito bem, pessoal. O que eu queria passar para vocês é isso. E eu agora vou estar enviando uma lista de exercícios no sistema para que vocês possam treinar as coisas que foram mostradas nessa videoaula. Então, muito obrigado por ver esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula. Tchau!